Começa agora o seu noticiário semanal a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento. Em pauta na nossa entrevista, home office, o trabalho em casa ou o trabalho à distância. Para conversar conosco, recebemos Álvaro Melo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade. E também, veja mais, a reportagem da semana fala sobre o Dia Nacional de Lutas. Veja agora a sessão no ponto. O coletivo de mulheres da CNTU é uma coisa viável, é uma coisa que vem acontecendo, é uma discussão que nós temos que estar pautando cada vez mais, valorizando, criando oportunidades, apresentando propostas das mulheres e propostas factíveis, propostas essas que nós todos, cidadãos brasileiros, temos que estar preocupados. Hoje o coletivo das mulheres na CNTU é uma realidade pelas propostas, pelas conquistas, pelas discussões que estão sendo travadas. Acredito que esse é um momento importante para que todas as nossas entidades tenham cada vez mais mulheres nas suas direções, para que a gente possa conduzir de uma forma muito organizada, pensando um pouco nas mulheres, na oportunidade de cada uma e no trabalho do dia a dia que faz as mulheres brasileiras. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, vamos falar sobre home office, o trabalho à distância. Ele é benéfico? Não é? É prejudicial? Precariza aí as condições de trabalho ou ajuda o trabalhador? Vamos conversar sobre esta nova realidade com Álvaro Melo. Ele é presidente da SOBRAT, a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, e também coordenador do Centro de Estudos de Teletrabalho e Alternativas de Trabalho Flexível da Business School São Paulo. Álvaro, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer estar aqui nessa entrevista no Jornal do Engenheiro, e eu acho que é muito importante realmente essas questões que foram levantadas, né? Inclusive para desmistificar e mostrar o que é a realidade do trabalho à distância, o trabalho remoto, o projeto home office, que nós estamos falando da mesma coisa, com algumas denominações distintas. Ok, professor, então vamos conceituar o que vem a ser o teletrabalho ou o trabalho à distância, e se tiver aí alguma diferença de terminologia, o senhor, por favor, também nos explique. Isso, o que nós temos verificado no mercado são terminologias distintas, mas os princípios são o mesmo, ou seja, o trabalho que é realizado na residência dos funcionários, ou também, chamar a atenção também, não só dos funcionários, dos colaboradores da empresa, mas também em prestadores de serviço da empresa. E aí o mercado chama de projeto home office, chama de trabalho remoto, trabalho flexível, mas nós estamos falando da mesma coisa. Como é que isso acontece? Acontece porque hoje a tecnologia já permite que você trabalhe em qualquer lugar, porque você tem a conexão, ou seja, tem as redes, as redes wireless, né? E você tem os locais que você está, por exemplo, no aeroporto, algumas praças públicas já tem isso, restaurantes, enfim. E o que é que está acontecendo é que as pessoas estão trabalhando nesses locais que não seria nem o local de se trabalhar, né? Mas isso já é comum hoje, a gente vê com os smartphones, com os tablets, né? Enfim, com tudo isso que está possibilitando essa flexibilidade de se trabalhar em qualquer lugar. Perfeito. Então, as tecnologias permitem que profissionais que trabalham aí com a cabeça, né, pensando, eles possam, à distância, executar as suas tarefas por conta da conectividade. Mas uma pergunta, como é que está a legislação em relação a isso? Porque esta realidade é de uns anos para cá, né? Existe conflito de legislação pelo o sujeito não estar na empresa em determinado dia? Como se resolve este fato? Bom, foi em dezembro de 2011 que foi promulgada a primeira lei, foi sancionada a primeira lei sobre o teletrabalho.
Ele chama de Lei do Trabalho à Distância. É a Lei 12.551, está lá no artigo 6º da CLT. Que isso está regulamentado. Está genérico, mas é uma lei que estabelece, que não tinha antes, que o trabalho realizado à distância, utilizando os meios das telecomunicações, da informática, tem os mesmos direitos e obrigações do trabalho realizado fisicamente na sede da empresa. E aí essa é a lei. Cabe agora às empresas regulamentarem isso, porque cada caso que nós temos encontrado e que nós orientamos as empresas é que depende muito da cultura, depende muito do modelo de gestão das organizações. Por exemplo, isso que você comentou há pouco. Quantas vezes por semana a pessoa vai trabalhar à distância? Isso depende da empresa. Nós temos casos que são 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 1 vez a cada 15 dias. Isso vai depender do acerto e do projeto propriamente dito da empresa. Não tem assim uma regra fixa. Como é que fica a questão que você comentou, né, quem está falando? A questão da hora extra, você trabalhar fora do horário de expediente. Isso também está sendo regulamentado por cada empresa. Por exemplo, uma organização que tem filiais no exterior, uma empresa internacional, por exemplo, que tem funcionários que precisam se comunicar com seus colegas em outros países em fuso horário diferente. Muitas vezes à noite, que não é o nosso horário de trabalho. Como é que fica isso? Então as empresas estão buscando equacionar esse aspecto. Agora, a grande questão, uma mudança de paradigma que a gente coloca aí é o seguinte: o local de trabalho hoje, ele é diverso. E a mudança é exatamente essa: eu não tenho que me deslocar fisicamente para trabalhar hoje, porque eu já tenho os recursos. Uma dúvida aí. A respeito dos aspectos ergonômicos, das condições ideais dentro da residência da pessoa, a empresa tem que disponibilizar a informação para o funcionário e é a obrigação dela também fiscalizar? Essa é uma questão que tem que ficar muito claro, porque o lar, ele é indevassável, você não pode entrar. Mas existe nos contratos já a possibilidade da empresa avaliar e estimular, estabelecendo normas e, inclusive, verificando se as condições de trabalho são ideais. Porque se houver, por exemplo, com a pessoa algum problema de saúde decorrente da sua atividade profissional, quer dizer, um problema de coluna, pulmar, posicionamento, essa pessoa pode entrar com processo na empresa. Então, isso tem que ficar muito claro e ela tem que permitir isso. Por exemplo, equipamentos. Quem são os equipamentos? Computador, impressora, enfim. Os suprimentos, né, para a realização do trabalho. O que ele já tem na empresa, ele vai ter na residência dele. Acesso à internet. De quem é o equipamento? E tudo isso é algo a ser conversado entre as partes, é isto? Exatamente. E definido no contrato de trabalho. Isso tem que ficar definido, não pode simplesmente... Essa sua questão é muito comum acontecer, principalmente as empresas que estão adotando esse modelo, o modelo home office, que é o que está mais comum, simplesmente chega para o funcionário e diz: não, agora, a partir de amanhã você não precisa vir aqui, durante 2 vezes por semana você pode trabalhar em casa, tal. E não sabe exatamente quais são as condições, nem isso. Isso pode também gerar processo trabalhista. Então você tem que se planejar, você tem que ver qual é o ambiente de trabalho da empresa, porque aquele ambiente de trabalho na residência é o ambiente da empresa. Então, se ele vai ter um quarto só para ele, um home office só para ele, se ele vai dividir com a esposa e com os filhos, se os filhos vão ter acesso ao equipamento dele. E, inclusive, nós já encontramos casos de problema de empresa onde, agora está mais difícil acontecer, mas é possível, onde houve até problema de invasão de vírus, de hackers e essas coisas todas, no sistema da empresa, porque o filho entrou no computador que naquele momento contaminou a organização. Você vê, tem muitas precauções, não é simplesmente
enviar a pessoa para cá, dizer agora você vai para casa e você vai ficar muito feliz, porque você não vai enfrentar o trânsito, que você vai ter o teu horário, mas que você cumpra metas. Então, tem essas coisas todas que precisam ser levadas em consideração. Existe um projeto, isso é uma mudança, inclusive, de natureza cultural. E tem que tomar muito cuidado, não é um problema de natureza tecnológica, porque a tecnologia já está aí, já favorece. Perfeito. E vocês estão vendo aí que o desafio da nossa era é o desafio do diálogo. Aí as partes precisam se conversar de maneira clara e que fique aí bom para ambas as partes. No próximo bloco, Álvaro, nós vamos falar um pouquinho sobre quem são os profissionais que ajudam na elaboração desse projeto nas empresas, mas também vamos falar sobre esse home office no setor público, porque está crescendo. E, claro, também falar dos clássicos profissionais liberais, que esses aí o problema é um pouquinho menor, né? A complexidade é menor, porque ele já tem interesse em ter impressora, ele já tem interesse em ter um local adequado, porque ele trabalha por conta, conquista o pão nosso de cada dia. O Jornal do Engenheiro volta daqui a pouquinho. A reportagem da semana fala sobre o Dia Nacional de Lutas. Estamos de volta aqui no Jornal do Engenheiro, falando sobre o trabalho à distância, o popular home office. Estamos conversando com Álvaro Melo, presidente da Sobrate, a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, e também coordenador do Centro de Estudos de Teletrabalho e Alternativas de Trabalho Flexível da Business School São Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essas duas instituições. No bloco anterior, Álvaro, a gente falou aí dos desafios para uma empresa que quer implantar o trabalho à distância, porque reduz os custos dela, promete maior qualidade de vida para o funcionário, reduz a necessidade dele se deslocar e ajuda na nossa complicadíssima mobilidade urbana. Mas eu pergunto, e até antes da minha pergunta, um estudo recente aí do CETEL, dentre os dados auferidos, dizem que das empresas que praticam o home office, 52% delas dizem: nós queremos expandir este tipo de trabalho. Fala um pouquinho aí sobre como as empresas que querem implantar, não expandir, mas implantar, ela pode se socorrer, por exemplo, da Sobrate, existem atividades, o CETEL disponibiliza dados na internet para ela poder se orientar? Isso. Como a nossa sociedade é uma das poucas no Brasil que especificamente, objetivamente, trata desse assunto, nós estamos com o CETEL, que tem uma parceria com a Sobrate, reunindo as pessoas em grupos para ver os vários temas que dizem respeito ao teletrabalho. Então, as pessoas que tiverem interesse em participar podem utilizar o nosso site, tanto da Business School São Paulo como da Sobrate. Em aberto, a Sobrate tem sócios, né? E também tem uma questão que é livre para quem quiser ter informações. Isso é muito importante, porque é um centro de dados e que poderá possibilitar as pessoas conhecerem, tirarem as suas dúvidas com relação a como implantar o teletrabalho, qual é o passo a passo, né? A questão que você comentou há pouco da legislação, para ter uma precaução para a empresa e para o indivíduo, não para o funcionário. Então, essas duas organizações, que eu desconheço outras no Brasil, são as que estão focando mais no teletrabalho. Temos também experiências internacionais, como na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Temos relacionamento com algumas outras instituições no exterior. Enfim, temos muitas informações que podem ser úteis exatamente para quem quer começar esse modelo, que é uma mudança cultural, não é fácil. Hein? Vamos caminhando aqui para os finalmente do nosso programa, da entrevista desta edição, mas eu gostaria de falar de um assunto agora que é o home office no setor público. Obviamente, as empresas em busca de competitividade, redução dos custos, em mudanças assim, saem na frente, né? Elas são vanguardistas em mudanças culturais. Mas o teletrabalho já está com força em órgãos públicos? Já.
Não é no ritmo que nós gostaríamos, se compararmos com outros países. Por exemplo, na Costa Rica, é um país pequeno, menor do que o Brasil, mas não é essa questão de ser pequeno, é uma questão de filosofia, de princípio. O teletrabalho, ele é um recurso, uma estratégia de política pública, de desenvolvimento socioeconômico do país. E eles começaram lá na área pública. São mais de 40 instituições públicas, desde a presidência e o banco central deles lá, setores de economia mista, enfim, eles adotaram. No Brasil, em 2005, nós temos um exemplo muito bom, que é o caso do SERPRO. Foi a primeira empresa na área pública que iniciou um projeto de teletrabalho. E com isto, hoje, o que é importante que seja considerado, a Receita Federal já tem, e eu acho que o mais importante que nós consideramos também, vale a pena mencionar, o próprio TST, o Tribunal Superior do Trabalho, tem funcionários que são teletrabalhadores. Ou seja, eles acreditam que isto é um recurso válido. E se chegarem alguns processos que queiram, por algum motivo, achar que o teletrabalho tem problema e chegar nesse estágio, o próprio TST vai analisar com outros olhos, porque ele pratica com seus funcionários. Perfeito, perfeito. Ele já vai saber como é que funciona na prática, né? Álvaro, para terminarmos esta entrevista, não poderíamos deixar de dizer do trabalhador liberal clássico, né? Que este sim, com certeza tem mais facilidade em viver neste novo mundo, nesse novo tipo de relação trabalhista que está nascendo. E eu citaria aqui o engenheiro. Você chegou também no intervalo, nós conversando, você chegou a me dizer, olha, o engenheiro, por dominar as novas tecnologias, né, e é um dever do seu ofício, ele se sente melhor nestas condições. Como é que então, exprima melhor aí a sua visão a respeito do engenheiro e o teletrabalho? Com princípio, pela sua própria formação, o engenheiro de qualquer área, ele, pelo conhecimento que eu tenho, pelo relacionamento que eu tenho, inclusive com engenheiros nas empresas que nós temos implantado teletrabalho, a gente verifica que ele tem uma facilidade muito grande, né? É uma classe profissional de conhecer a tecnologia da informação e comunicação, tudo bem. E o engenheiro, nós temos hoje uma grande quantidade de prestadores de serviço. E nós sabemos que nós estamos numa sociedade de prestadores de serviço. Cada vez mais pessoas profissionais estão nessa atividade, e tem a sua pequena empresa ou até um prestador autônomo, é onde ele vai prestar serviço para as empresas. Por exemplo, eu conheço uma empresa de engenharia que nos consultou uma vez, uma grande empresa de engenharia, e eles nos consultaram, os engenheiros, porque tinham muitos engenheiros prestadores de serviço que todos os dias iam lá à organização. Tinham inclusive a sua mesa. E não tinham vínculo empregatício nenhum. E eles vieram perguntar, por que esse pessoal não pode trabalhar em casa? Eu digo, nenhum problema. Pelo contrário, eles vão até... Aquela mesa, ela vai depois ser compartilhada com outras pessoas, porque não é uma mesa fixa dele, ele pode vir 3 vezes por semana. Então, a área de engenharia, ela é muito propícia, porque tem uma grande quantidade de prestadores de serviço, que já conhece a tecnologia e que pode prestar o serviço à distância, não tendo que ir todos os dias à empresa. Inclusive, essa empresa de engenharia, que eu me referi há pouco, ela tinha um temor muito grande. Ela disse, puxa vida, esse pessoal está aqui, todo dia está aqui, e isso pode até, eventualmente, gerar algum processo trabalhista. Mas isso também, se ele trabalhar em casa, e tendo só aquele cliente, é a mesma coisa, não muda nada. Só é um vínculo velado. Não é? É a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, é para mostrar que existe uma grande quantidade de prestadores de serviço na área de engenharia, engenheiros, né? De todas as áreas da engenharia, que pode trabalhar na sua residência. Inclusive, isso nós já constatamos, mesmo informalmente.
porque nós já sabemos. Isso é constatado pela experiência que a gente tem, pelo relacionamento, pelo esse cenário que nós estamos vendo no mercado de trabalho. Tem muita gente que depois do expediente, trabalha 8 horas na empresa, chega em casa, ainda continua trabalhando, principalmente porque muitas vezes até nem deu tempo de ver todos os e-mails. E entra pelos fins de semana e até por feriadões, e esse aí não é nem considerado hora extra. Álvaro, obrigado pela sua presença aqui na entrevista, viu? Eu que agradeço, e será uma grande oportunidade receber os engenheiros na nossa sociedade. E você que trabalha à distância e você que tem trabalhadores à distância, se informe, se planeje, contate um bom jurídico, um bom administrador, um bom consultor, um bom engenheiro que é o especialista em métodos e processos para que você faça tudo dentro da lei, dentro da perfeita ordem. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco. 11 de julho de 2013, o Jornal do Engenheiro na TV veio às ruas para cobrir o ato das centrais sindicais no coração da cidade de São Paulo, aqui na Avenida Paulista. E a nossa matéria tem como objetivo muito mais do que mostrar o que foi e como ocorreu este grande evento, mas também retratar o que pensam as lideranças dos trabalhadores sobre esse dia histórico. Este ato no município paulistano faz parte do movimento chamado o Dia Nacional de Lutas, e ele começou ao meio-dia, reunindo principalmente centrais sindicais, representantes dos movimentos sociais e parlamentares. Eu acho que hoje foi um sucesso, milhões de trabalhadores não foram trabalhar, outros milhões foram para a rua para protestar, conseguimos paralisar categorias importantes do Brasil inteiro, manifestações no país inteiro, manifestações pacíficas, tranquilas, com uma pauta única. Eu espero que essas manifestações sirvam para que a presidente Dilma possa cumprir essas reivindicações. Caso contrário, nós temos reunião amanhã para definir uma nova data de paralisação, dar um prazo para o governo para negociar. Caso contrário, a gente trabalhar com a ideia de fazer outras manifestações e até evoluir para uma greve geral no país. Olha, nós temos hoje um dia muito forte de protesto em todo o país, em que os trabalhadores, somando-se às manifestações que houve até agora nas ruas, apoiando e fortalecendo essas lutas, estão apresentando ao governo a nossa pauta de reivindicações, que começa por apoiar aquilo que as ruas estavam reivindicando: melhoria do transporte, diminuir o preço das tarifas, investimento na saúde e educação, fim do fator previdenciário, redução da jornada, reforma agrária, fim das privatizações e fim das terceirizações. Agora, o que os trabalhadores estão dizendo com esse protesto é que acabou a paciência. O governo Dilma tem muita presteza para atender o pedido dos bancos, do agronegócio, das grandes empresas, mas tem empurrado com a barriga as demandas da classe trabalhadora. Esse protesto é para dizer ao governo Dilma, é para dizer ao governo Alckmin aqui de São Paulo, aos prefeitos e governadores de todo o país, que nós não vamos suportar mais essa situação. Nós queremos uma mudança no modelo econômico que só privilegia as empresas e os bancos. É preciso pegar o dinheiro público, que é repassado hoje para os bancos no pagamento da dívida externa e interna, investir na educação, na moradia, na saúde. É preciso mudar o modelo econômico. E se esse protesto não bastar, se não mudar o modelo econômico, o próximo passo é uma greve geral que pare todo o país. Esse é o desafio que vai estar colocado para todas as centrais sindicais e para os movimentos sociais brasileiros. É uma espécie de alerta para todas as autoridades, da presidenta até o prefeito, as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, que chegou a hora da pauta dos trabalhadores. Nós construímos uma grande pauta na CONCAT em 2010. Entregamos à presidente Dilma, entregamos aos governadores e parece que não anda. Parece que aqui só anda coisa que interessa ao patrão. Então, nesse momento, as centrais sindicais unidas e organizadas no Brasil inteiro estão dando uma demonstração da nossa unidade, o nosso compromisso com a classe operária, para dizer pontos básicos nossos. Fim do fator previdenciário, que infelicita todos os trabalhadores. Recuperação dos salários aposentados, 40 horas semanais imediatamente. Além de verba para a saúde, é só derrubar o veto da emenda 29, que obrigaria estados e municípios
12% e 15%, respectivamente, para a saúde. Então nós estamos juntos por mais transporte, mais moradia, mais desenvolvimento, menos dinheiro para o patrão. A agenda comum de reivindicações das entidades sindicais inclui, entre outras bandeiras, o combate ao aumento da terceirização de atividades, a proposta de fim do fator previdenciário, a destinação de 10% do PIB para a educação e de 10% do orçamento da União para a saúde, e também a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Primeiro, eu queria agradecer ao Murilo, presidente do Sindicato dos Engenheiros, e toda a sua equipe por estar aqui participando nessa grande luta. Essa luta está apenas começando. A situação do transporte, da saúde e da educação está um traste. A situação do desenvolvimento do Brasil, da tecnologia, do investimento em desenvolvimento tecnológico, engenheiro, técnicos, está paralisado. A gente está vendo a indústria nacional indo pelo ralo. Nós queremos ver o desenvolvimento nacional. Para isso, tem que parar de mandar dinheiro para fora através de juros e amortização e do superávit primário. Tem que pegar esse dinheiro e investir aqui no nosso país, para a saúde, para a educação, para investimento em tecnologia, em desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento nacional na indústria, no salário e no emprego. Por isso, e os engenheiros são peças fundamentais nisso. Engenheiro civil, engenheiro eletrônico, engenheiro de tudo quanto é categoria, está aqui junto com nós, é fundamental para a gente somar nessa luta. Aqueles que tiveram a oportunidade de estudar para poder dar a sua contribuição para o Brasil, está aqui com os operários, com os trabalhadores, com o pessoal do movimento sindical no geral. Hoje foi a inauguração do Dia Nacional de Protesto. Fizemos a marcha em Brasília, não fomos atendidos nas nossas reivindicações, as centrais resolveram fazer esse Dia Nacional de Protesto até para intensificar a mobilização da classe trabalhadora, para, se não formos atendidos, chegar a uma greve geral, com certeza. Os engenheiros e vários profissionais universitários liberais, representados pela CNTU, participaram do ato. Essa é uma manifestação de trabalhadores, uma manifestação das centrais, uma manifestação que nós estamos lutando contra a corrupção, a favor do trabalho, a favor da dignidade do emprego, a favor do cidadão brasileiro. O Dia Nacional de Lutas foi realizado em todo o país com diversas ações, entre elas paralisações, fechamento de estradas e outras mobilizações. Agora nós temos, além do desdobramento desse ato, um calendário que nós marcamos na CCJ para debater o famigerado 4330. Então nós marcamos 4 negociações, uma por semana, daqui até 5 de agosto, para tentar chegar a um acordo com o empresariado sobre o 4330. Não chegando a um acordo com eles, eles vão querer votar. E aí vai de novo a nossa luta titânica para impedir que isso aconteça. Desculpa. É o que nós vamos estar fazendo. E fora isso, temos manifestações e lutas sobre todos os temas do Brasil. Presidente, falar um pouquinho da importância das centrais sindicais para o trabalhador brasileiro. Essa pauta que nós estamos divulgando hoje, nós já estamos há 2 anos negociando com o governo e não sai do lugar. Então esse ato hoje, nós vamos votar mais uma mesa de negociação. Se não resolver, a tendência das centrais, aí sim embarcar uma greve geral no Brasil em defesa da pauta dos trabalhadores. A CNTU se importa nesse movimento
Para saber mais sobre as mobilizações dos trabalhadores por todo o Brasil, acesse o nosso portal na internet. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos somos mais fortes.